Senhores, vamos dar andamento aos nossos estudos. E hoje nós vamos iniciar um novo módulo, certo? É o módulo de ajustagem mecânica, certo? E vamos começar da aula 1. Então, vamos falar sobre uma série de ferramentas e dispositivos que a gente usa no estudo da ajustagem mecânica. Lembrando que essa aula é voltada para profissionais do nível técnico e do nível profissionalizante. Claro, do nível superior, caso se interessem em estudar. Porém, essas aulas serão voltadas mais para o estudo da ajustagem mecânica no ponto de vista técnico profissionalizante. Então, a primeira aula é acessórios para fixar peças e ferramentas, ou seja, alicate e morsas. Então, a aula de acessórios de fixar peças, a aula de acessórios de fixar peças e acessórios tem por objetivo geral apresentar o processo e o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de alicates e moças. Então, o conteúdo está aqui, né? São os alicates e as moças. Então, é o que nós vamos tratar hoje. Certo? A bibliografia principal, estou usando essa apostila aqui do governo do estado do Ceará, certo? De ajustagem mecânica, e essa do Senai, certo? A Companhia Siderúrgica do Tubarão, que é a parte de ferramentas e materiais também de instalação e instrumentação. Vamos lá. Então, o alicate, né? Alicates são ferramentas de aço carbono feitas por fundição ou forjamento, compostas de 2 braços e um pino de articulação, tendo uma garra das extremidades dos braços, tendo nas extremidades dos braços suas garras, cortes e pontas, temperadas e revenidas. Então, aqui tem um GIF mostrando como é o alicate, né? Então, você tem aqui um pino e você tem aqui os braços que articulam essas garras aqui. Então, o alicate serve para segurar por aperto, cortar, dobrar, colocar e retirar determinadas peças na montagem, né? Então, ele é importantíssimo, porque o alicate, ele mimetiza o dedo, o polegar, no serviço humano, né? Então, ele tem essa função aqui, essa função tão importante que é o polegar. Então, quais são os tipos de alicate? Então, nós temos o alicate universal, alicate de corte, alicate de bico, alicate de compressão, alicate de eixo móvel, e a gente vai falar um pouco sobre cada um desses. Então, o alicate universal, ele serve para efetuar operações como segurar, cortar e dobrar. Então, ó, a gente vê aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, você tem a parte de corte, certo? Nessa circunferência aqui, você tem de dobrar, certo? E aqui você pode dobrar ou segurar na cabeça aqui dele, certo? Então, ele tem essa função, o alicate mais conhecido na mecânica. Certo? Então, temos o alicate de corte, que serve para cortar chapas, arames, fios. Então, esse aqui, ele já vem com essa disposição, né, de corte aqui, certo? O pessoal usa também alicate de corte para manicure, pedicure também, certo? É outro tipo de alicate de corte. E para a parte também da medicina também é bastante utilizado. Na odontologia também é muito utilizado. Alicate de bico, que é utilizado em serviços de mecânica e eletricidade, certo? Então, aqui nós temos alguns tipos de bicos, né? Os bicos redondos, os bicos chatos, certo? Então, esses alicates de bico aqui são muito utilizados, principalmente na instalação, desinstalação de presilhas, certo? De apertadores, certo? Assim, falando de uma forma mais simples, né? Mais vulgar. E aí você está vendo, ó. Então, esses tipos de alicates aqui, eles são utilizados principalmente quando a gente vai fazer trabalhos, ó, por exemplo, esse aqui que é inclinado, trabalhos com abertura e fechamento de presilhas, certo? Entre outros aqui, a gente utiliza esse tipo de alicate. Alicate de pressão, trabalha por pressão e dá um aperto firme às peças, sendo sua pressão regulada por intermédio de um parafuso existente na extremidade, né? Então, é esse parafuso aqui que regula a pressão do alicate. Então, esse alicate é muito utilizado, né, principalmente para prender elementos, muito utilizado na soldagem, do qual você aciona ele e prende, né? E você, a partir desse componente aqui, ó, você desprende o alicate de pressão. Muito utilizado também no ramo da mecânica. E aí você tem um alicate de eixo móvel, como ele está vendo aqui, ó, é utilizado para trabalhar com peças cilíndricas, sendo a sua articulação móvel para possibilitar maior abertura.
Então, eis aqui, também muito utilizado em serviços hidráulicos, principalmente. Desencapador de fios, que é bastante utilizado para a parte de eletromecânica elétrica. Esse é bastante simples e se assemelha a um alicate. Regula-se a abertura das lâminas de acordo com o diâmetro do condutor a ser desencapado. Todo tipo de desencapador é o desarme automático. Nele existem orifícios com diâmetros iguais, correspondentes aos diversos condutores. Ao pressionar suas hastes, tanto o corte como a remoção da isolação são executados. Então, bastante utilizados aqui na parte da elétrica. E principalmente esses alicates aqui, né? Então, quando ele fala do desencapador com desarme automático, ele está falando desses orifícios aqui, ó. Esses orifícios aqui, ele tem um diâmetro próximo aos diâmetros das bitolas dos fios. Então, o alicate manual, para instalar terminais e emendas não isolados, possui matriz fixa de compressão, cortadora e desencapadoras de fios e cabos, né? Então, você vê que aqui é a parte de corte, ó, certo? Nessa região. Aqui você desencapa, aqui você fixa, aqui você também pode desencapar, certo? Fica a mercê dos senhores aí, quando utilizarem esse alicate. Alicate de pressão, que funciona sob o princípio de catraca, certo? E destina-se exclusivamente para a fixação dos terminais em emendas pré-isoladas. Possui matrizes que realizam simultaneamente as compressões do barril e da luva plástica dos terminais. E os alicates hidráulicos. Tem a cabeça rotativa, permitindo a sua utilização em qualquer ângulo. Possui um avanço manual, além do avanço hidráulico, o que permite o ajuste rápido da abertura dos mordentes. Esses mordentes aqui. E é isolado com neoprene, exceto a cabeça, certo? Utilizado com matrizes intercambiáveis para vários diâmetros e dimensões. Né? Esse aqui, eu particularmente nunca usei esse tipo de alicate. E o alicate rebitador, que é para a utilização de rebites, certo? É usado para efetuar a fixação de peças com rebites, né? Então, você coloca o rebite aqui e fixa a chapa ou o componente que seja a partir do alicate rebitador. Para moças de bancada, né? Então, moças, certo? Chave com moça de bancada, é o chamado, é dispositivo de fixação, é constituído como dispositivo de fixação, constituído de duas mandíbulas, uma fixa e outra móvel, que se desloca por meio de um parafuso com porca. Então, você tem uma fixa, você tem uma móvel, e aqui você tem um fuso, certo? Do qual você vai rodando esse fuso aqui, ele vai aproximando essas duas fixações. As mandíbulas são providas de mordentes estriados e temperados, com maior segurança na fixação das peças. As moças podem ser constituídas de aço ou ferro fundido em diversos tipos e tamanhos. Existem moças de base giratória, essa base aqui, para facilitar a execução de certos trabalhos. Certo? Então, nós temos aqui as partes das moças, né? Então, a gente tem a mandíbula móvel, a altura, a mandíbula fixa, os mordentes fixos, certo? O que a gente chama de boca, o parafuso, o manípulo, certo? A base e a espiga, onde protege aqui, onde ela está, aqui dentro da espiga está esse fuso, esse parafuso, que a partir do manípulo a gente vai girando e ele vai abrindo ou fechando essa boca aqui, né? Ou seja, esse espaço entre os mordentes. Certo? Como está visto aqui, tá vendo? Então, o corpo do dispositivo, nós temos essa rosca, né? Esse parafuso de rosca, o qual ele faz esse movimento aqui, certo? E o movimento é esse, ó. O qual está sendo evidenciado na figura, né? Mostra de mão. São utensílios manuais de aço e ferro fundido formados por duas mandíbulas, certo? Estriadas e endurecidas, unidas e articuladas por meio de um eixo. Então, articulados por meio desse eixo aqui com a mola. O fechamento ou abertura das mandíbulas faz-se por meio de um parafuso com porca-borboleta. Então, isso aqui é o parafuso porca-borboleta. Quem tiver dúvida, tem um módulo de elementos e máquinas profissionalizante, que é necessário também que seja dado uma olhada para dar um melhor entendimento na parte de ajustagem. Em outras, sua abertura faz-se por um braço de alavanca. Não é o caso aqui.
certo? O grampo fixador, muito utilizado nos estudos da soldagem, né? A soldagem de componentes. Os grampos C e U caracterizam-se por terem um parafuso de aperto manual e servem de elementos auxiliares para prender peças. É o que a gente pode chamar também de sargento, certo? Muito comum quando se faz o estudo da soldagem, certo? Quando se usa práticas de solda, né? Para poder fixar as peças soldadas. Então, bastante comum esses tipos de grampos, né? Chamados sargentos. E também existem os grampos acionados por dois parafusos. Estes são denominados grampos paralelos. O acionamento conveniente dos dois parafusos mantém o paralelismo das faces das duas mandíbulas, produzindo o melhor aperto. Então, isso aqui já não se utiliza tanto, pelo menos na minha vida profissional, pouco utilizei esse dispositivo aqui. Certo? Na próxima aula, a gente vai para as chaves de aperto, onde será falada a chave de boca fixa simples, combinada, de encaixe, regulável, Allen, radial, corrente ou cinta, chave soquete. Certo? Tudo isso para que a gente tenha um estudo teórico e com o objetivo da gente conhecer as principais ferramentas que é utilizado na oficina mecânica, principalmente na oficina de ajustagem mecânica.